Romário, artilheiro que desafiou o futebol profissional, polêmicas e legado mundial. No mundo do futebol, poucos nomes conseguiram transcender a mera excelência esportiva para se tornarem verdadeiras lendas. Romário de Souza Faria, mais conhecido como simplesmente Romário, é um desses ícones. Sua trajetória fascinante não apenas desafiou os padrões convencionais do treinamento esportivo, mas também foi marcada por polêmicas que o tornaram uma figura controversa e inesquecível no universo do esporte. Antes de começar o vídeo, me diga nos comentários aí, no mundo do futebol atual, em que os jogadores se destacam pelo físico invejável, você conseguiria imaginar que um atacante baixinho, que não gostava de treinar, vivia em festas e gostava mais da praia do que do gramado de futebol, pudesse se tornar um gênio dentro das quatro linhas? Este foi Romário, o craque brasileiro que marcou época e colocou seu nome no posto de um dos maiores camisas 9 do futebol mundial. Você pode nunca ter visto um gol do Romário ou nunca ter assistido a um vídeo que conte a história desse craque, mas com certeza você já ouviu alguma frase polêmica ou entrevista descontraída e cheio de marra do baixinho. Sem dúvida, o ex-jogador do Flamengo, Barcelona, seleção brasileira, é um dos jogadores que mais ficou marcado pelo seu jeito marrento e irreverente dentro e fora das quatro linhas. O início da jornada. Nascido em 1966, no Rio de Janeiro, Romário demonstrou desde cedo um talento extraordinário para o futebol. Sua habilidade incomum para dribles desconcertantes e finalizações precisas chamou a atenção dos olheiros, levando-o a ingressar no Clube Vasco da Gama na década de 1980. A ascensão meteórica de Romário no cenário nacional foi acompanhada por uma personalidade carismática e uma autoconfiança inabalável, desafiando a lógica dos treinamentos. Romário era conhecido por adotar métodos não convencionais de treinamento, desafiando a lógica estabelecida no mundo do futebol. Sua abordagem peculiar muitas vezes o colocava em situações controversas com treinadores, dirigentes e colegas de equipe, levantando debates sobre a eficácia de seus métodos. Uma das características marcantes de Romário foi sua relutância em participar de treinos intensivos ou em seguir os programas de condicionamento físico tradicional. Enquanto muitos jogadores se dedicavam rigorosamente aos treinamentos, Romário parecia confiar mais em sua intuição e talento natural, deixando de lado certos aspectos de preparação física convencional. Em diversas graças, Romário foi alvo de críticas por ter uma abordagem mais descontraída em relação aos treinamentos. Sua filosofia era focar na qualidade em vez da quantidade, preferindo trabalhar em momentos específicos ou realizar atividades personalizadas que ele considerasse mais benéficas para o seu desempenho. Essas atitudes muitas vezes causavam conflitos com técnicos e preparadores físicos que buscavam impor um regime de treinamento mais rígido. Sua resistência em se submeter a certos métodos levantava debates sobre a disciplina e o comportamento com o tempo. Houve situações em que Romário se envolveu em polêmicas diretas relacionadas a treinamentos. Em algumas graças, ele optou por treinar separadamente do restante do tempo, buscando uma rotina que ele considerava mais adequada para a sua preparação. Isso gerou questionamentos sobre sua integração com o grupo e seu comprometimento com as estratégias do técnico. Entretanto, apesar das controvérsias em torno do seu método de treinamento, Romário frequentemente compensava essa abordagem com performances desgastadas nos jogos. Seu talento e sua capacidade de decidir partidas muitas vezes minimizavam as preocupações sobre seus métodos de preparação. A abordagem única de Romário para os treinamentos é um aspecto que divide opiniões. Enquanto alguns criticavam por desafiar a lógica convencional do treinamento esportivo, outros admiravam sua confiança no próprio estilo de preparação. No final, sua genialidade nos gramados muitas vezes eclipsava as polêmicas relacionadas aos seus métodos de treinamento não convencionais, deixando um legado de debates sobre a eficácia dessas abordagens singulares no mundo do futebol. Glórias e conquistas. Foi durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, que Romário brilhou intensamente.
Sua atuação excepcional foi fundamental para a conquista do tetracampeonato mundial pela seleção brasileira. Romário foi o artilheiro do torneio, além de ter sido reconhecido como o melhor jogador, mostrando ao mundo seu talento inigualável e sua capacidade de decidir jogos importantes. Além do sucesso na seleção, Romário teve passagem por grandes clubes do futebol europeu, como Barcelona, PSV, Eindhoven e Valência, onde sua capacidade de marcar gols e sua técnica refinada o consagraram como um dos maiores artilheiros de todos os tempos. Polêmicas e controvérsias. A trajetória de Romário como jogador foi marcada por uma série de polêmicas que muitas vezes ofuscaram seus feitos esportivos. Sua personalidade franca e direta muitas vezes o colocou em situações conflitantes, tanto dentro quanto fora dos campos de futebol. Durante sua passagem pelo Barcelona, suas aventuras com o então técnico Bob Robson se tornaram públicas. Romário não hesitou em expressar suas opiniões e discordâncias, o que, por vez, gerou esforços com a comissão técnica e a diretoria do clube. Além disso, suas relações com alguns colegas de equipe nem sempre foram harmoniosas. Com certeza, Romário teve desentendimentos com outros jogadores, o que resultou em confrontos e episódios de atrito, prejudicando o ambiente nos vestiários. No contexto da seleção brasileira, houve momentos de controvérsia envolvendo sua não convocação para determinados jogos ou torneios. Romário, conhecido por sua personalidade forte, expressava publicamente sua insatisfação quando não era chamado para representar o Brasil, o que gerava debates intensos na mídia e entre os torcedores. Além das disputas esportivas, questões extracampo também foram desenvolvidas para a aura polêmica de Romário. Problemas financeiros, incluindo disputas legais sobre dívidas e questões tributárias, foram temas recorrentes ao longo de sua carreira. Esses problemas muitas vezes o colocaram em situações delicadas, alimentando manchetes nos tabloides e mídias esportivas. No entanto, apesar das controvérsias, a habilidade fenomenal de Romário nos gramados muitas vezes conseguia desviar o foco das polêmicas. Seus gols espetaculares e sua capacidade de decidir jogos muitas vezes conquistaram a atenção e o reconhecimento, mesmo em meio às discussões em fóruns de campo. As frases polêmicas de Romário também marcaram sua carreira, seja criticando dirigentes, opinando sobre colegas de equipe ou expressando sua opinião sem rodeios sobre questões do futebol. Suas declarações sempre tiveram grande repercussão na imprensa esportiva e na opinião pública. Essas polêmicas, embora tenham deixado um legado de debates aquecidos, também fazem parte da construção da figura pública de Romário. Sua personalidade forte e suas atitudes controversas o tornaram uma figura emblemática, muitas vezes amada e odiada, mas inegavelmente inesquecível no cenário do futebol mundial. A vida de Romário fora dos campos de futebol muitas vezes esteve envolvida em notícias, festas, relacionamentos e polêmicas que alimentaram o interesse da mídia e do público ao longo de sua carreira e após sua aposentadoria dos gramados. Romário era frequentemente visto em eventos sociais, festas e baladas, aproveitando a vida noturna e desfrutando da fama e do reconhecimento conquistados ao longo de sua carreira como jogador. Sua personalidade extrovertida e carismática o torna presença constante em eventos e locais badalados, sendo alvo das lentes dos paparazzis e das manchetes dos tabloides. Os relacionamentos amorosos de Romário também foram frequentemente alvo de interesse da imprensa. Ele teve diversos relacionamentos públicos ao longo dos anos, o que gerou especulações e cobertura midiática sobre sua vida pessoal. Os romances, separações e envolvimentos amorosos muitas vezes ocuparam o espaço nos noticiários esportivos e de entretenimento. Além das festas e relacionamentos, Romário se envolveu em polêmicas extracampo que frequentemente chamavam a atenção da mídia. Problemas financeiros, como disputas legais sobre dívidas e questões tributárias, foram assuntos recorrentes em sua vida, gerando manchetes e debates sobre suas finanças e administração de patrimônio. Outra polêmica que marcou a vida de Romário foi sua incursão na política. Após se aposentar dos gramados, ele ingressou na carreira política, sendo eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Sua atuação na política foi marcada por momentos controversos, mas também por seu engajamento em causas sociais, principalmente em prol das crianças e jovens.
Essas notícias e polêmicas envolvendo festas, relacionamentos e questões extracampo muitas vezes desviavam o foco de sua carreira brilhante como jogador, colocando Romário no centro de discussão e debates acalorados na mídia e entre os fãs de futebol. Sua vida pública, repleta de altos e baixos, contribuiu para construir uma imagem complexa e multifacetada do jogador lendário que transcende os campos de futebol e permanece presente no imaginário popular. A história de Romário. Romário iniciou sua trajetória brilhante no Vasco da Gama, onde se destacou como um jogador excepcional. Sua habilidade para driblar, sua precisão nas finalizações e sua inteligência dentro da área se transformaram em uma verdadeira máquina de fazer gols. Na temporada 1988-1989, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, demonstrando seu talento precoce para marcar gols em alto nível. Sua transferência para a Europa marcou outro capítulo glorioso em sua carreira. Em sua passagem pelo PSV Eindhoven, da Holanda, Romário foi artilheiro da Eredivisie em 2 temporadas consecutivas, consolidando sua honra como um dos melhores atacantes do mundo naquela época. Seu sucesso nos gramados europeus chamou a atenção do Barcelona, onde ele brilhou intensamente e se tornou uma lenda do clube. O ápice de sua carreira internacional veio na Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos. Romário foi o grande destaque da seleção brasileira, liderando o rumo ao tetracampeonato mundial. Além de ser o artilheiro da equipe, ele recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio, deixando sua marca indelével na história do futebol ao marcar gols decisivos e exibir um desempenho excepcional. A carreira de Romário foi marcada por números extraordinários. Ao longo de sua trajetória, ele ultrapassou a marca incrível de 1000 gols em sua carreira, somando suas vitórias em clubes e na seleção brasileira. Seu faro de gols inigualável e sua capacidade de finalização precisa o transformaram em um dos maiores artilheiros de todos os tempos. Além do sucesso na Copa do Mundo e em clubes como Barcelona e PSV, Romário teve passagens marcantes por times como Flamengo e Fluminense no Brasil, onde continuou a mostrar seu talento singular e sua capacidade de decidir partidas. Sua habilidade técnica, inteligência tática e faro de gol fizeram de Romário um ícone do futebol mundial. Seus feitos, gols e conquistas não apenas o consagraram como um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas também deixaram um legado que continua a inspirar futuras gerações de atletas e fãs do esporte. A história de Romário é um testemunho da genialidade pura e da maestria no futebol, marcando seu nome entre os verdadeiros gigantes do jogo. Legado e reconhecimento. Após encerrar sua carreira como jogador, Romário ingressou na política e se tornou um defensor incansável dos direitos das crianças e dos jovens no Brasil. Sua atuação como parlamentar e seu compromisso com causas sociais trouxeram uma nova dimensão ao legado de Romário, mostrando seu lado além das 4 linhas e sua busca por fazer a diferença na sociedade. Seu nome permanece gravado na história do futebol mundial, não apenas por suas conquistas esportivas, mas também por sua personalidade única, seu estilo de jogo inimitável e sua capacidade de desafiar as convenções estabelecidas no mundo do esporte. Romário permanece como uma figura lendária e inesquecível no panorama do futebol. Sua genialidade dentro de campo e suas controvérsias fora dele o transformaram em um ícone do esporte, uma personalidade que desafiou as noções convencionais de treinamento e cuja carreira foi um misto de glórias e polêmicas. A história de Romário é um testemunho do poder, do talento puro e da determinação singular, provando que, no mundo do futebol, às vezes desafiar a lógica pode ser o segredo para se tornar uma verdadeira lenda. Sua jornada é um lembrete de que os verdadeiros ícones são aqueles capazes de transcender as expectativas e deixar um legado duradouro que vai além das conquistas esportivas.